O Titanic, um navio de passageiros britânico operado pela companhia White Star Line, encontrou um destino trágico no Oceano Atlântico Norte. O navio afundou após colidir com um iceberg durante sua viagem inaugural. Esse desastre ainda é considerado o naufrágio mais mortal de um navio de passageiros em tempos de paz. Aqui estão 15 fotos preservadas do Titanic antes de seu naufrágio. Número 1. O menino no convés do Titanic. No famoso filme de 1997, há uma cena que mostra um menino brincando com um peão no convés do navio. Essa cena, na verdade, foi inspirada em uma fotografia real feita a bordo do Titanic, capturada poucos dias antes da tragédia, no dia 11 de abril de 1912. Na imagem, vemos um garoto de 6 anos chamado Robert Douglas Spedden se divertindo ao girar seu peão, enquanto seu pai e outros passageiros observam. Robert viajava na primeira classe com sua família, que retornava de uma viagem pela Argélia para sua casa em Tuxedo Park, Nova York. Na noite do acidente, Robert dormia quando o navio colidiu com o iceberg. No meio da confusão, sua babá, Elizabeth Burns, o acordou e disse que fariam um passeio para ver as estrelas. Ele voltou a dormir sem saber da tragédia. Na manhã seguinte, ele acordou dentro de um bote salva-vidas. Sobreviveu ao naufrágio, mas infelizmente morreu em 1915. Aos 9 anos, após ser atropelado por um carro no estado do Maine, um dos primeiros acidentes automobilísticos registrados na região. Número 2. O iceberg que afundou o Titanic. É de conhecimento geral que o Titanic afundou por conta de um iceberg. O curioso é que 2 dias antes da tragédia, o capitão de outro navio que cruzava o Atlântico tirou uma impressionante foto em preto e branco de um enorme iceberg. Acredita-se que essa seja justamente a formação de gelo que atingiu o Titanic. Esse capitão era W. Wood, da embarcação britânica SS Etonian. Apaixonado por fotografia, ele registrou o iceberg e, de maneira precisa, anotou suas coordenadas: 41 graus e 50 minutos de latitude norte e 49 graus e 50 minutos de longitude oeste, no dia 12 de abril, às 4 da tarde. Essas coordenadas coincidem quase exatamente com o local onde o Titanic colidiu com o iceberg e afundou, matando cerca de 1.522 pessoas. Após chegar a Nova York, o capitão revelou a foto e a enviou a seu bisavô com uma legenda em tinta preta: iceberg fotografado pelo capitão Wood, SS Etonian, no dia 12 de abril. Embora outras fotos de icebergs tenham surgido ao longo do último século, o formato específico desse iceberg registrado pelo capitão Wood se assemelha bastante aos relatos e esboços feitos pelas testemunhas que viram a colisão. Número 3. Passageiros da terceira classe. Esta imagem mostra um pouco da realidade vivida pelos passageiros da terceira classe, também chamados de steerage. Eles dividiam banheiros coletivos, faziam refeições em refeitórios exclusivos e dormiam em cabines com 4 pessoas. Apesar da classificação terceira classe, as acomodações a bordo eram bastante superiores às que essas pessoas estavam acostumadas em seus países de origem. Na verdade, diziam que o conforto da terceira classe no Titanic se assemelhava ao da segunda classe em outros navios da época. Mesmo com pouco espaço e acesso limitado a comodidades, um diferencial importante era que os passageiros da terceira classe recebiam refeições, algo incomum em outros navios, nos quais muitas vezes era necessário levar comida de casa. As cabines tinham água corrente, eletricidade e eram distribuídas entre a proa, onde ficavam os homens solteiros, e a popa, onde viajavam mulheres e famílias. O formato das cabines acompanhava a curvatura do navio, criando espaços irregulares, mas razoavelmente amplos para a época. Além disso, existia uma sala comum onde os passageiros da terceira classe podiam relaxar, ler, jogar cartas e organizar festas e danças. Cerca de 700 passageiros estavam na terceira classe. A maioria imigrantes em busca de uma nova vida na América. Infelizmente, apenas 25% sobreviveram ao naufrágio, e poucos eram homens. Número 4. A Academia de Ginástica do Titanic. O Titanic tinha sua própria academia, um recurso bastante inovador para navios da época. Localizada no convés dos botes, perto da escadaria principal, o espaço era iluminado e decorado com painéis de carvalho branco e piso de azulejos. Um dos destaques era uma instalação esculpida em carvalho que exibia um corte transversal ilustrado de um navio da classe Olympic e um mapa das rotas globais da White Star Line.
A academia contava com equipamentos modernos: camelos e cavalos elétricos, bicicletas mecânicas, aparelhos de musculação, sacos de pancada e remos simulados. Os passageiros da primeira classe podiam comprar ingressos por $1 para acessar o espaço por sessão. Um instrutor físico, T.W. Macaulay, auxiliava no uso dos equipamentos. Havia horários separados para homens, mulheres e crianças, respeitando as normas sociais da época. Um dos aparelhos mais populares era o camelo elétrico, que simulava o trote do animal. Tragicamente, na noite do naufrágio, T.W. Macaulay permaneceu na academia e perdeu a vida no desastre. Número 5. Os coletes salva-vidas do Titanic. Esta fotografia faz parte de um álbum pertencente a um passageiro que desembarcou do Titanic antes de sua viagem chegar ao fim trágico. Nela, é possível observar um dos coletes salva-vidas utilizados a bordo do navio. O Titanic foi projetado com coletes suficientes para todos os ocupantes da embarcação. O número total de coletes equivalia à quantidade total de passageiros e tripulantes, que somava mais de 2.000 pessoas. Esses coletes eram confeccionados com lona resistente e preenchidos com pedaços de cortiça, material que proporcionava boa flutuabilidade. No entanto, seu design era rudimentar, pouco anatômico e preso ao corpo do usuário apenas por cordões de tecido amarrados manualmente. Embora fossem pesados e desconfortáveis de vestir, esses coletes tinham boa capacidade de manter uma pessoa na superfície da água. Quando o navio começou a afundar, muitos passageiros que não conseguiram embarcar nos limitados botes salva-vidas se viram obrigados a pular nas águas congelantes do Atlântico usando apenas os coletes. Infelizmente, o impacto de atingir a superfície da água a partir de grandes alturas causava perda de consciência em muitas vítimas. Alguns morreram afogados logo após a queda, outros quebraram o pescoço ou ficaram incapacitados. A maioria não resistiu à hipotermia, pois a temperatura da água estava abaixo de 0 graus. A tragédia evidenciou a importância de melhorias no design e nos materiais utilizados em equipamentos de segurança marítima. Ainda assim, a cortiça continuou sendo usada na confecção de coletes por várias décadas. Somente após o fim da Segunda Guerra Mundial, houve uma transição significativa para materiais mais leves, resistentes e eficazes. Apesar das falhas claras no projeto dos coletes do Titanic, alguns exemplares originais resistiram ao tempo e ainda existem hoje em museus ou coleções particulares. Curiosamente, esses objetos se tornaram itens extremamente cobiçados em leilões. Em um caso notável, um colete autêntico do Titanic foi arrematado por um valor impressionante: $119 mil. Número 6. A piscina do Titanic. A White Star Line, companhia responsável pela construção do Titanic, já havia introduzido o conceito de piscina a bordo em outro de seus navios de luxo, o RMS Adriatic, lançado em 1906. Quando chegou a hora de projetar o Titanic, a ideia foi levada ainda mais longe. O novo navio incluiria uma piscina ainda mais sofisticada, algo extremamente raro para a época. O local era chamado oficialmente de banho de natação. A piscina do Titanic ficava localizada dentro da estrutura do navio, mais precisamente no lado estibordo do convés F. Ela tinha uma profundidade constante de aproximadamente 1,80 m, e o nível da água geralmente era mantido entre 1,5 m e a profundidade total. A água utilizada era salgada e aquecida, oferecendo uma experiência relaxante para os passageiros da primeira classe que tinham acesso ao espaço. O uso da piscina não era gratuito. Os homens podiam nadar gratuitamente apenas no período da manhã, entre 6 e 9 horas. Em qualquer outro horário era necessário pagar. Já as mulheres não tinham qualquer período gratuito. Todas as sessões eram cobradas, independentemente da hora. Crianças, por sua vez, eram proibidas de utilizar a piscina em qualquer circunstância. A taxa para utilizar a piscina era de aproximadamente 25 centavos por pessoa. Curiosamente, o valor já incluía o aluguel de um traje de banho apropriado. O coronel Archibald Gracie, passageiro da primeira classe e sobrevivente do naufrágio, registrou em seus relatos que nadou na piscina cerca de 24 horas antes do navio colidir com o iceberg. Ele descreveu a sensação da água salgada e aquecida como incrivelmente revigorante e comentou que pretendia nadar novamente na manhã seguinte. Porém, não imaginava que aquela seria sua última oportunidade. Felizmente, Gracie sobreviveu à tragédia,
agarrando-se a um dos botes desmontáveis até ser resgatado. Número 7. A quantidade insuficiente de botes salva-vidas. Uma das imagens mais simbólicas e perturbadoras do Titanic foi capturada pelo reverendo F. M. Brown, que estava a bordo do navio em sua curta viagem de Southampton até Queenstown, na Irlanda, onde desembarcou. Essa fotografia mostra a ponte do Titanic e um dos poucos botes salva-vidas disponíveis a bordo, uma imagem que, com o benefício da retrospectiva, revela um grave erro de planejamento. A quantidade de botes salva-vidas no Titanic era insuficiente para acomodar todas as pessoas embarcadas. O navio transportava mais de 2.200 pessoas, entre passageiros e tripulantes, mas havia apenas 20 botes disponíveis. Isso se deve ao fato de que, na época, os botes eram vistos apenas como meio de transporte auxiliar até outra embarcação em casos de emergência, e não como solução para salvar todos os ocupantes de um navio. Do ponto de vista legal, o Titanic estava em conformidade com as normas marítimas vigentes, que haviam sido estabelecidas pelo Merchant Shipping Act de 1894. Essa lei exigia que navios acima de 10.000 toneladas possuíssem 16 botes, com capacidade para 990 pessoas. Como o Titanic transportava 20 botes, tecnicamente estava dentro da lei. Porém, seu porte, quase 50.000 toneladas, ultrapassava em muitos limites previstos por essa regulamentação antiquada. Na noite do naufrágio, pouco mais de 700 pessoas conseguiram embarcar nos botes. E para agravar ainda mais a situação, muitos botes foram lançados ao mar com ocupação muito abaixo da capacidade máxima. Isso ocorreu porque havia receio de que os cabos não suportassem o peso se os botes estivessem cheios. O primeiro bote lançado, por exemplo, tinha capacidade para 65 pessoas, mas saiu com apenas 25 ocupantes. Inacreditavelmente, nenhum exercício ou simulado com os botes foi realizado antes da colisão. Um treinamento havia sido agendado para a manhã do naufrágio, mas foi cancelado pelo capitão Edward Smith, que preferiu realizar um culto religioso, pois essa seria sua última viagem antes da aposentadoria. A tragédia levou à criação da Convenção Internacional SOLAS, Convenção para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, em 1914, que determinou que todos os navios de passageiros deveriam carregar botes suficientes para todos a bordo. Hoje a regra exige que haja botes com capacidade total equivalente a 125% da lotação máxima do navio. Número 8. O capitão do Titanic e o comissário de bordo. Esta fotografia histórica mostra dois dos homens mais importantes a bordo do Titanic, o capitão britânico Edward J. Smith e o comissário-chefe Hugh Walter McElroy. A imagem foi tirada por um passageiro que desembarcou na parada em Queenstown, na Irlanda, 3 dias antes do fatídico acidente. Ambos estavam entre os membros da tripulação mais experientes do navio, e ambos também perderam suas vidas na tragédia. No domingo anterior ao naufrágio, o capitão Smith seguiu sua rotina tradicional, inspecionou o navio, celebrou um culto religioso com os passageiros e se reuniu com seus oficiais para calcular a posição da embarcação. O Titanic navegava a uma velocidade impressionante de 22 nós, equivalente a mais de 40 km por hora. À medida que a noite de 14 de abril de 1912 se aproximava, a temperatura caiu drasticamente e a superfície do oceano ficou extremamente calma, como um espelho. Essa condição tornava muito mais difícil identificar icebergs à distância, já que o brilho da lua refletia diretamente na água, eliminando sombras que poderiam indicar o perigo. Apesar do risco, o capitão manteve a velocidade máxima, confiando na habilidade da tripulação para reagir rapidamente a qualquer obstáculo. Na hora da colisão, ele não estava na ponte de comando. Assim que foi informado do impacto, pediu uma avaliação ao engenheiro e projetista do navio, Thomas Andrews, que rapidamente concluiu que o Titanic estava condenado a afundar. O capitão Edward Smith foi visto pela última vez na ponte do navio, e muitos relatos dizem que ele permaneceu lá até o fim. Algumas versões afirmam que ele teria salvo uma criança antes de morrer, mas essas histórias nunca foram confirmadas. Seu corpo jamais foi encontrado. Suas decisões continuam sendo analisadas e debatidas. Alguns o culpam por não ter reduzido a velocidade, enquanto outros acreditam que, com sua experiência, ele realmente pensava poder evitar qualquer colisão com gelo. Número 9. A sala de jantar da primeira classe. A sala de jantar da primeira classe do Titanic era verdadeiramente grandiosa.
não apenas pela sua dimensão física, mas também pelo luxo e requinte que oferecia. Ela foi considerada a maior e mais elegante sala de jantar já construída em um navio até então. Com cerca de 35 metros de comprimento e largura equivalente à do casco, podia acomodar, com conforto, mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. O ambiente era decorado com painéis brancos, luminárias de cristal, colunas ornamentadas e cadeiras de carvalho acolchoadas. O ambiente lembrava o interior de um palácio, projetado para agradar os passageiros mais ricos e exigentes da época. O menu era variado e refinado, incluindo pratos como lagosta fresca, codornas egípcias, caviar importado, pêssegos em calda e uvas suculentas. Os ingredientes eram cuidadosamente selecionados e preparados por chefes de alto nível, treinados para atender aos gostos mais sofisticados. O serviço era dividido por horários. O café da manhã era servido das 8 às 10 da manhã, o almoço entre 1 e 2:30 da tarde e o jantar das 7 às 8:15 da noite. O anúncio das refeições era feito pelo corneteiro Peter W. Fletcher, que tocava uma melodia tradicional britânica para chamar os comensais. Durante o jantar, os homens usavam smoking e as mulheres exibiam vestidos luxuosos, perfumes importados e as joias mais reluzentes. Além do salão principal, os passageiros de primeira classe podiam frequentar o restaurante à la carte, ainda mais exclusivo e conhecido por sua atmosfera mais íntima. Ao fundo, uma orquestra tocava suavemente enquanto os passageiros se deliciavam com seus pratos. A música criava uma atmosfera serena, ideal para conversas discretas, negócios ou simples contemplação do luxo ao redor. Número 11. A construção do Titanic. A construção do Titanic foi uma das maiores façanhas da engenharia naval de sua época. Esse projeto monumental foi concebido pela White Star Line com o objetivo de não apenas competir, mas superar outras companhias que operavam rotas comerciais entre a Europa e os Estados Unidos, como a Cunard Line. A ideia não era ter o navio mais veloz do Atlântico, mas sim o mais luxuoso, confortável e impressionante em termos de tamanho e tecnologia. A construção do Titanic teve início oficialmente em 31 de março de 1909, no estaleiro Harland & Wolff, localizado em Belfast, na Irlanda do Norte. No mesmo estaleiro também estava sendo construído seu navio-irmão, o Olympic. Devido às dimensões inéditas dessas embarcações, que ultrapassavam todos os limites técnicos da época, foi necessário demolir 3 rampas existentes e construir 2 novas rampas gigantescas para acomodar os 2 navios. Durante o pico das obras, cerca de 14 mil trabalhadores estavam empregados nos projetos. A montagem da estrutura metálica, com seus imensos blocos de aço e milhões de rebites, levou mais de 1 ano. A cobertura externa, chamada de shell plating, foi finalizada em outubro de 1910. Décadas mais tarde, já na década de 1990, alguns pesquisadores levantaram a hipótese de que o aço utilizado nas chapas do casco do Titanic apresentava fragilidade em temperaturas muito baixas, o que pode ter agravado os danos causados pela colisão com o iceberg. Apesar de ser considerado de boa qualidade para a época, o aço usado não possuía a flexibilidade e resistência dos materiais mais modernos utilizados na construção naval nas décadas seguintes. Outro aspecto importante a ser lembrado é que a maioria dos trabalhos foi feita sem qualquer equipamento de proteção. Não havia capacetes, óculos de segurança ou luvas para os operários. Como resultado, foram registradas 246 lesões durante a construção, sendo que 20 foram consideradas graves, incluindo amputações. 6 pessoas morreram a bordo durante o processo de acabamento e instalação interna, e outras 2 morreram em acidentes nos galpões e oficinas do estaleiro. Pouco antes do lançamento do navio, um trabalhador foi morto após ser atingido por uma tábua que caiu de uma estrutura elevada. Um lembrete sombrio de que a construção do Titanic já levava consigo tragédias antes mesmo de sua viagem inaugural. Número 12. O lançamento do Titanic. O lançamento do Titanic foi um evento espetacular que marcou o ápice da engenharia marítima da época. Ele aconteceu ao 12:15 do dia 31 de maio de 1911, sob a supervisão de Robert Falconer Keith, mestre de obras navais da Harland & Wolff. O momento atraiu uma multidão estimada em mais de 100 mil pessoas, entre elas membros da alta sociedade, engenheiros, jornalistas e curiosos.
Dentre os espectadores estavam nomes importantes como J. Pierpont Morgan, o magnata americano e principal financiador da White Star Line, além de Job Bruce Ismay, diretor-geral da empresa. Ambos assistiram ao lançamento a partir de uma arquibancada construída especialmente para o evento, com vista privilegiada para a rampa de lançamento. O processo de lançamento envolvia liberar os sistemas hidráulicos que mantinham o navio preso à rampa. Para que o Titanic pudesse deslizar suavemente até a água, foram aplicadas 22 toneladas de sabão e sebo na rampa de madeira, uma técnica comum para reduzir o atrito. Diferente do que muitos pensam, o Titanic não foi oficialmente batizado com uma garrafa de champanhe. Essa era uma tradição que a White Star Line costumava ignorar deliberadamente. Após tocar a água pela primeira vez, o navio foi rebocado até um cais onde permaneceria por quase um ano, recebendo seus motores, chaminés, estruturas superiores e os luxuosos acabamentos internos que o tornariam mundialmente famoso. Depois que o Olympic completou sua viagem inaugural em junho de 1911, pequenas alterações foram feitas no projeto do Titanic, com base nas experiências operacionais de seu navio irmão. Essas mudanças resultaram em um navio ligeiramente mais pesado, o que lhe garantiu o título de maior navio do mundo naquele momento. O cronograma da obra sofreu alguns atrasos devido a essas modificações e à necessidade de reparos no Olympic, que havia colidido com outro navio em setembro daquele mesmo ano. Há quem diga que, se o Titanic tivesse sido finalizado um pouco antes, talvez tivesse partido mais cedo e, com isso, evitado o iceberg fatal. Número 13. A sala de leitura e escrita da primeira classe. A sala de leitura e escrita da primeira classe do Titanic era uma joia da arquitetura interna do navio. Criada como um espaço de tranquilidade e refinamento, ela tinha como objetivo oferecer às passageiras um ambiente sereno, onde pudessem relaxar após o jantar, escrever cartas ou simplesmente ler um livro à luz do dia. Localizada no convés A, no lado bombordo, essa sala era acessada por um corredor que conectava a escadaria principal ao salão de estar da primeira classe. Apesar de ser um espaço teoricamente aberto a todos os passageiros de primeira classe, era frequentado quase exclusivamente por mulheres. Os homens, por tradição ou costume social da época, preferiam espaços como a sala de fumantes ou o lounge. O ambiente era decorado com muito bom gosto, seguindo o estilo georgiano. O salão principal era espaçoso e contava com uma área adjacente mais íntima, separada por uma porta decorada com janelas do tipo Adebuff. As janelas da sala eram altíssimas, com mais de 3 metros, e adornadas com cortinas de seda rosa que filtravam a luz solar e criavam uma atmosfera acolhedora. O acabamento da sala incluía molduras de gesso delicadamente entalhadas, colunas caneladas, painéis envernizados em branco e uma lareira de mármore branco, ao lado da qual vasos com palmeiras completavam o toque de sofisticação. A iluminação era feita por arandelas com cúpulas e lustres de cristal. O mobiliário era composto por sofás e poltronas estofados com seda em tons suaves de amarelo e azul, organizados em torno de mesas e escrivaninhas. A sala funcionava diariamente das 8 da manhã às 11h30 da noite, e os passageiros podiam pegar livros emprestados do salão de estar ao lado, ou utilizar os materiais de papelaria disponíveis nas escrivaninhas. Cartas e cartões postais escritos ali eram postados durante as paradas do navio em Cherbourg, na França, e Queenstown, na Irlanda. Apesar da beleza e do conforto do espaço, relatos indicam que a sala era pouco utilizada, talvez por não estar bem sinalizada ou por os passageiros não entenderem sua proposta. Curiosamente, após o naufrágio, fragmentos de móveis da sala, como um sofá amarelo e uma poltrona rosa, foram encontrados em praias de Newfoundland, sugerindo que alguém pode ter retirado esses objetos para tentar usá-los como dispositivos de flutuação improvisados. Número 14. A sala de jantar da segunda classe. A sala de jantar da segunda classe era outro exemplo do cuidado com o conforto e a estética que a White Star Line dedicou ao Titanic. Localizada no convés D, essa sala conseguia acomodar, ao mesmo tempo, até 394 passageiros. O ambiente era decorado com móveis de madeira de mogno e as longas mesas eram acompanhadas por cadeiras giratórias, também de mogno, estofadas em veludo vermelho. Para garantir segurança durante períodos de mar agitado, todas as mesas e cadeiras eram firmemente fixadas ao piso.
As refeições eram preparadas nas cozinhas da primeira e da segunda classe, localizadas próximas dali, e os pratos oferecidos na segunda classe eram bastante variados e considerados de excelente qualidade para os padrões da época. Durante as refeições, uma pequena banda tocava músicas ao vivo, criando um ambiente agradável e sociável, onde os passageiros podiam não apenas comer, mas também trocar histórias, fazer amizades e aproveitar o conforto da viagem. Um detalhe curioso sobre a sala de jantar da segunda classe era que os comissários não utilizavam bandejas para servir os alimentos, um desafio logístico que, no entanto, não comprometia a eficiência do serviço. Mesmo com menos requinte que a primeira classe, o ambiente exalava elegância e oferecia uma experiência acima da média em relação a outros navios da época. Número 15. A sala de fumantes da primeira classe. A sala de fumantes da primeira classe do Titanic era um espaço exclusivo para passageiros do sexo masculino, um verdadeiro clube privativo flutuante. Ali, os homens se reuniam após o jantar para conversar, fumar charutos, beber conhaque ou uísque e participar de jogos de cartas. Era um ambiente reservado, com entrada proibida às mulheres e onde se discutiam negócios, política e atualidades, com exceção dos domingos, quando os jogos eram suspensos. A decoração da sala era luxuosa e austera, feita para impressionar. As paredes eram revestidas com painéis de mogno escuro, com incrustações de madrepérola e entalhes detalhados. Os vitrais criavam uma iluminação suave, e nichos iluminados realçavam os detalhes arquitetônicos. O piso de linóleo azul e vermelho e o teto com medalhões decorativos completavam o visual. Acima da lareira principal havia um quadro pintado por Norman Wilkinson, chamado Aproximação ao Novo Mundo, que simbolizava a chegada ao continente americano, destino final do Titanic. A sala atraía jogadores experientes, incluindo pelo menos 4 profissionais que estavam a bordo. Os comissários do bar, localizado ao lado, serviam bebidas e charutos sob demanda, criando um ambiente de sofisticação e descontração. Na madrugada do naufrágio, por volta das 2 horas da manhã, o escritor Archibald Gracie entrou na sala e encontrou ali Major Archibald Butt, Francis Davis Millet, Clarence Moore e Arthur Ryerson jogando cartas uma última vez. Próximo a eles, William Stead lia calmamente um livro. Emil Taussig permanecia em silêncio, observando o chão com as mãos no colo, em uma postura de aceitação do destino que se aproximava. Pouco depois das 2h05, os jogadores se despediram. Millet e o Major Butt teriam permanecido na sala e, segundo testemunhas, teriam pulado ao mar juntos. Gracie conseguiu sair com vida. Stead e Taussig não sobreviveram, e seus corpos jamais foram identificados com certeza. E assim encerramos nosso mergulho pelas 15 fotografias misteriosas registradas antes do naufrágio do Titanic. Cada imagem é uma cápsula do tempo, congelando momentos de esperança, inovação e, infelizmente, de um destino trágico. Por mais que mais de um século tenha se passado desde aquele abril de 1912, o fascínio pelo Titanic continua vivo, não só pela grandiosidade do navio, mas pelas histórias humanas que ele carregava. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!